te Nossa, hoje nós agradeço. vamos aprender Eu que muita coisa agradeço. com o Eu que Emílio, tá? agradeço. E aí ele vai falar, ele vai falar da astrologia como um todo, depois ele vai falar como que é essa questão que ele até ele aplica, ele faz, que é quando ele vai olhar para os negócios, né? Para a empresa, para um Certo, certo, lançamento, uma data de certo. lançamento. Então, para nós termos uma ideia, né, o primeiro estudo astrológico que foi feito, que está registrado na história, né, em termos é, históricos mesmo, reais, né, foi o rei Sargão I da Babilônia. Né? Até anotei a data aqui, porque eu sempre esqueço essa data. Foi em 2350 a.C. Então é um estudo que tem um fundamento muito antigo. A astrologia, ela é o que? É uma ciência que estuda as energias do universo, de uma forma geral, colocando o homem dentro do macrocosmo e do microcosmo. Né? Ela não é adivinhação, não vai mudar o teu destino, ela vai mostrar o caminho que já está lá, mas ela não vai fazer nenhum milagre na sua vida no sentido de resolver os seus problemas. Ela vai dar o caminho para você, a ferramenta. Daí você vai ter que ter a ação pessoal para resolver. Né? A ação pessoal para caminhar no caminho que está escrito no seu destino. Né? Porque esse destino, que a gente fala destino, não é a fatalidade, é aquilo que você programou para você, para a sua vida. Né? É, muita gente acha, né, Emílio, que a astrologia, o tarô é para a gente ficar adivinhando o futuro, para a gente ficar fazendo perguntas, né, com quem que a gente Exatamente. vai casar. É. E, na verdade, né, é um autodescobrimento, né? Ele é, Autodescoberta. Ele foi deturpado. Então, muitas vezes as pessoas acabam sendo, vou usar o termo assim, ludibriadas, né? Vamos usar, por algumas pessoas, prometendo coisas que não são reais. E isso tem em toda a área humana, né? Toda, qualquer área humana. E a astrologia também não escapa dessas questões humanas, aproveitando uma situação e levando as pessoas a acreditarem em coisas que não são reais. E daí deturpa e denigre uma coisa maravilhosa que pode ser usada para todas as pessoas. Eu vou exato. só colocar aqui, colocar mais um detalhe com relação à astrologia. Né? Quando a pessoa nasce, aquele instante que a pessoa nasce, né, é a hora da conexão do corpo espiritual e o material. Né? Como nós somos um ser espiritual encarnados, né? Você acredita ou não, nós somos espirituais, não tem jeito, né? Certo? Então, naquele instante que você encarna, vamos colocar assim, a conexão, né, as energias que estão vibrando no universo em que nós estamos, ou seja, o nosso planeta, sistema solar, etc., né, o que ocorre? Tem que estar vibrando na mesma frequência que você está, senão você não encarna. A pessoa morre, o corpo é, morre e você não consegue encarnar. Então, você conseguindo ler essas energias, é como se fosse, não. É uma carta que Deus permitiu que você mandasse para você mesmo uma carta, para você depois lembrar quem você é, o que você é e o que você veio fazer aqui, as ferramentas que estão disponíveis para você utilizar, né, certo? Para você ter sucesso nessa encarnação, né, nessa jornada espiritual que é estarmos vivos Vou te aqui, certo? deixar algumas as vibrações, vou Dicas. te deixar as energias para que você sinta realmente o que você veio fazer. Isso, E o universo vibra com isso, né? Com isso aí, para que a gente se descubra aí no decorrer, para que a gente preste atenção em nós. Sabe, Emília, depois que eu comecei a prestar atenção mais em mim, na minha vida, viver realmente o agora, o que acontece, esse contexto todo, porque antes eu ficava tão mergulhada no trabalho, eu fui gerente nacional, sabe, de empresa, então eu ficava tão focada que eu não prestava atenção nem no meu ciclo, nem na lua, nem no sol, nem na chuva, nem nada, né? E quando eu comecei a prestar atenção, foi o maior autodescobrimento que eu pude ter é parar para olhar, né? Parar para prestar é, atenção nesse contexto todo e como que eu estava no meu dia a dia, como é que eu estava respondendo a minha vida, né? Eu não estava só ali
reativa a um trabalho, a uma vida que estava me consumindo. E isso é fantástico. Eu tive uma virada de chave, assim, quando isso aconteceu. E também quando eu comecei a estudar o Enneagrama, né? Muita gente acha que o Enneagrama também é algo de ficar adivinhando, e não é, é um estudo. Eu estudo há 7 anos, então é estudar comportamento, é prestar atenção nas tuas atitudes, nos teus gatilhos que você às vezes viciou ali de comportamento e no teu automatismo, aquilo que você não está percebendo, mas também linkado a essa vibração, essa energia, o que que a gente vibra, essa mensagem que a gente passa e a forma que a gente passa essa mensagem, né? E, Emílio, fala aí para nós, então, assim, vamos falar dos negócios primeiro, depois a gente vai Sim, falar dessa sim. questão lá da criança, tudo. Certo, Mas o certo. que a astrologia tem a ver com os negócios, Emílio? Bom, as empresas, quando você funda uma empresa, quando você abre uma empresa, ou abre um negócio, começa um negócio, mesmo que você não tenha feito um contrato social, nada, mas vamos dizer, se você abrir um negócio, toda empresa é um ser vivo, né? As pessoas têm que. Eu trabalhei 35 anos em banco, fui diretor de banco, então eu tenho experiência de empresa, né? Então, vou colocar isso, colocando isso aí só para a pessoa saber que eu tenho uma noção muito grande de empresa. Sim. Então, o que acontece? Toda empresa é um ser vivo, né? Por que ela é um ser vivo? Porque ela, naquele instante que você fundou a empresa e começou, aquelas energias, da mesma forma como eu nasci, nós como pessoa física, a pessoa jurídica também é um ser que tem o quê? Vários seres humanos trabalhando lá, né? Hoje direta, seja por computador ou não, não importa, né? Então você fazendo o mapa astral da sua empresa, você sabe qual é a missão da empresa, né, naquele dia, as energias que estão disponíveis para você trabalhar dentro da empresa, a personalidade da empresa, né? E a melhor forma de você usar aquelas energias que estão disponíveis ali, né? E você pode fazer, por exemplo, o dono da empresa, né? Vamos dizer que tenha um dono, né? Não seja uma SA, né? Você faz o mapa do dono e o mapa da empresa e vê a compatibilidade dos dois, as dificuldades, os desafios que ele tem com aquela empresa. A empresa é que nem um filho, é como se eu tivesse um filho, né? Certo? Você fica 8, 10 horas por dia dentro de uma empresa e às vezes você vai dormir e ainda está pensando nela, né? Das preocupações, né? Então, você fica mais dentro da empresa do que dentro da tua casa, com a tua família, né? Então, você vê a importância do seu trabalho, mesmo que você seja empregado, né? Se você é empregado, eu posso fazer um mapa astral, se você souber as datas da empresa, aquela que ela foi fundada, né? Você pode ver, fazer essa compatibilização. Então, a empresa vai contratar uma pessoa, ela pode fazer o mapa astral da pessoa para ver se ela tem afinidade e ela está compatível, né, das suas energias com relação àquele trabalho que precisa ser executado. Então, vou dar um exemplo assim para entender. Então, digamos que tem um trabalho lá que precisa de uma pessoa que tenha criatividade, né? Então, você tem 10 pessoas que vão participar daquela seleção, né, digamos, e você precisa de uma pessoa que tenha criatividade. Todas elas são inteligentes, sabem bem o trabalho, tudo, mas você precisa, então você vai fazer o mapa daquelas pessoas para ver qual que tem mais criatividade. Ou então você precisa de uma pessoa que seja boa de vendas, né? Então todos são bons vendedores, mas eu vou ver qual é a energia de qual deles que tem mais energia, aptidão para vendas. Então ali mostra a aptidão da pessoa, a disponibilidade energética dela, né? Certo? E a compatibilidade dela com relação àquela vibração daquela empresa, porque cada empresa tem uma vibração. Tipo, um hospital tem um tipo de vibração, né? Para trabalhar, digamos, na construção civil tem outra, né? Para ser um engenheiro tem outra. Para você ser um químico já é outra coisa. Então, um matemático, né? A empresa precisa de um matemático, tem que ser uma pessoa, né, que tenha aquela vibração. Não, tem vários matemáticos, mas tem aquele que tem um maior índice de concentração, criatividade, etc, etc. Então você vai ver o perfil que você precisa, né? E também para resolver também conflitos, que toda empresa tem muito conflito,
conflito entre diretores, você vai contratar um diretor, né? Tem que ver se a personalidade daquele diretor, os objetivos de vida dele, as ambições dele, se aquilo está compatível com o que você precisa. Digamos, diretor de vendas, diretor financeiro, diretor de marketing, diretor operacional, da parte operacional, etc, etc, etc. Então, cada um tem um perfil, cada um tem uma forma, e você pode usar esse instrumento para harmonizar. E conflitos dentro da empresa também, às vezes está tendo um conflito entre sócios, diretores, e precisa resolver aquele conflito. Então, tem a astroterapia que a gente faz também. É fazer o mapa daquelas pessoas, né, e sentar com elas e discutir aquelas ferramentas e dá para fazer o que a gente chama de sinastria, que é o que é? É fazer a compatibilidade de como é compatível aqueles mapas. Então, vai aparecer a área de facilidades e dificuldades, a parte de atrito e a parte de harmonia. E você vai trabalhar aquilo para a expansão da consciência das pessoas sobre aqueles conflitos, né? E a melhor forma deles solucionarem. Então, você pode usar a astrologia para contratar, para gerenciar conflitos comportamentais dentro da empresa. Que bacana, conflitos de interesse. É vasto, né? Dá para usar é bem para várias vasto, coisas. né? Até Até, para Emília, lançar um produto, às vezes, você pode fazer também. sim, é isso que eu ia te perguntar. Em relação a abrir uma empresa, lançar um Sim, sim, produto, sim, sim, sim. Né? dá para saber a melhor E data de acordo com a energia do negócio para lançar um produto? dá para você fazer várias simulações e ver qual que é a melhor data para lançar, né? Dá para ver Olha aí, ó. né? Porque às vezes pode ser um produto médico, pode ser um produto para usar em casa, doméstico, pode ser qualquer coisa, né? Então você vai ver conforme esse produto, né? E conforme qual tipo de energia que seria. Sabe que essa questão também de, a pessoa às vezes tem 10 pessoas que são matemáticos e estão numa vaga. Os 10 É, ali se formaram em matemática, conhecem. Só que às vezes, né, Emílio, ele é matemático não porque lá no início talvez ele nem queria ser, é porque era o curso que ele passou, não existiu lá atrás, talvez. Às vezes ele nem gosta de trabalhar muito nisso, porque ele não vibra aquela energia. não Eu vibra sempre aquela falo assim energia. que Exatamente. o negócio, um negócio rentável, porque o que que eu ensino as pessoas a ter? O negócio rentável. Né? Então, todo o meu contexto é ensinar as pessoas a fazer um plano de negócios, ela estudar o seu negócio. Mas eu sempre falo assim que o sucesso do negócio começa lá na tua análise de perfil, analisar o que realmente combina com você, o que você. Porque às vezes a gente se engana, a gente acha até por ilusão de alguém, que uma pessoa me deu uma ideia de trabalho, ela está ganhando dinheiro com aquilo, então eu também vou fazer porque ela está ganhando dinheiro. Mas aquilo não pode vibrar na energia dela, mas não vai vibrar na sua. Às vezes nem toda ideia de negócio serve para todo mundo. Então, eu acredito muito assim que o sucesso começa já na escolha, né? Na escolha, naquilo que você tem É. a pretensão de fazer e o teu perfil aliado às tuas energias. O que que você acha disso, Emílio? Ó, eu vou dar um exemplo super simplório, mas que todo brasileiro já viu. Tem um time de futebol e tem um jogador que é craque, né? Ele entende, ele é craque, né? E ele vai super mal naquele time. Não sai do banco e não dá certo, é uma confusão, não vai, a coisa não vai. Daí ele muda para outro time. E naquele time ele se destaca e acaba sendo até o melhor jogador do ano naquele time. Então, num time ele não era nada e não dava certo. Quando ele mudou para o outro time, deu tudo certo, né? E isso acontece nas empresas também, né? Então, essa é a afinidade. Então, ele teve afinidade, ele chegou naquele lugar, ele houve uma aceitação mútua, houve uma compatibilidade de gênio, uma compatibilidade de interesses, né?
e ele se sentiu motivado, etc, etc. Várias coisas, né? Mas principalmente a compatibilidade energética. Então, houve uma compatibilidade energética, é a pessoa certa na hora certa, né? Certo? Então, é que nem um casamento. Né? É, Eu tô casado com a fulana, pô, minha vida vai, de repente, ela, não gosto de você, me manda embora, vai embora, seu chato. Né? Né? Daí, com uma outra, nossa, dá tudo certo, estou dá no tudo bem. paraíso, nossa, como tá bom, e ela me ama, e acha que eu sou lindo, maravilhoso, mesmo com essa cara feia, né? E assim vai, né? Então, tudo é energia, então você vê como é que é a energia, né? Então, tudo é nesse sentido, né? Esses exemplos que eu estou dando, que eu encaixo aí na sua pergunta, né? Que Então, o legal. Tudo matemático, tem né? que estudar, né? Tudo tem que estudar. Não é que a pessoa é ruim, é chata, ou que ela não entende, que ela é burra ou ignorante, nada. Não deu certo ali, estou usando umas palavras mais pesadas, mas só para entender, né? Certo? Não, às vezes ali não deu certo. Em outro lugar vai dar super certo, né? Então é o que? O autoconhecimento. É, A empresa ter o autoconhecimento de si, o funcionário ter autoconhecimento de si, né? E ver se ali é o local certo para ele desenvolver as suas capacidades e a sua evolução, não só material, mas espiritual e intelectual também. exatamente. É muito amplo, né? Daí você fala ali do amor. Poxa, também é interessante um casal fazer o seu estudo astrológico para ver as energias deles, né? Porque às vezes um é muito bacana, o outro também é muito bacana, mas às vezes os dois juntos não vai fluir, né? E muitas vezes um relacionamento que tem tudo para dar certo e acaba se extinguindo, não dando certo, por pura falta de conhecimento das dificuldades de cada um e um entender o outro. Então, quando É, você faz uma terapia, uma astroterapia, né, e analisa os dois mapas e analisa as dificuldades, então a mesma questão se aplica numa empresa, aplica também na pessoa olha, física. Daí, exato. E a gente pensar que a gente não transforma ninguém, a gente tem que não, entender a outra não, pessoa exatamente. e Né? Então, eu sei que eu tenho inteligência, eu sei até onde eu posso ir, eu sei que se eu estudar eu vou isso, eu vou aquilo, eu tenho capacidade. Né? Até aconteceu uma coisa com o meu neto essa semana, ó, ele tem 8 anos, 9 anos. O que acontece? A professora deu um trabalho para fazer, ele está na escola ao período integral. A professora deu um trabalho. Daí ele fez o trabalho fazer em casa. Ele fez o trabalho em casa, né? E daí, quando ele no dia foi para a aula, na parte, não da aula, mas a parte integral que ele tem que estudar e tal, a outra professora disse que estava tudo errado o que ele fez, né? E ele falou, não, tá certo. Eu fiz lá em casa e o meu pai e minha mãe deu uma ajuda, assim, monitorou, né? E tá certo. E a professora queria que ele apagasse. Ele falou, não vou apagar. Eu não vou apagar. E não apagou. Ele é touro com ascendente em touro. Então você já viu, o bicho olha, é fixo o negócio ali. Ele é porreta, né? Daí, quando chegou a tarde, que tinha aula, ele mostrou para a professora mesmo dele lá. O dele era o único que estava certo, o resto tudo estava errado. Você acredita? olha. Ele tinha Olha aí, ó. certeza, Exatamente. Quando a pessoa certeza, se ó. conhece, ela não é volúvel, né, Emílio? Ele só Porque tem 9 anos, só tem 9 anos. Imagina quando ele tiver a minha idade, eu não quero nem estar perto dele. é isso aí. Você sabe que eu vejo muito lá nas redes sociais, as pessoas, quando querem abrir um negócio, elas ficam perguntando lá: ah, tenho tantos mil reais, o que que eu poderia abrir? Aí tem lá 300 comentários do que ela podia abrir. Gente, não é assim que se abre um negócio, porque eu sempre falo, aquilo que dá certo para uma pessoa pode não dar para outra. Ela não pode ser volúvel ao ponto de ir Não. aceitando tantas opiniões assim. Então, quando ela se conhece, quando ela sabe, ela tem essa firmeza do que ela realmente gosta, do que ela quer, de como que é a vida dela, do contexto todo
dela, ela decide com muito mais precisão, né? Isso. Já que você citou a criança aí, teu neto, fale para nós um pouco também, Emílio, sobre essa questão de que já desde criança dá para fazer o mapa astral e já até Ah, ajudar a sim. nossa criança a se Sim, sim, direcionar para o isso seria caminho muito importante. profissional correto, Isso, né? isso. Veja bem, quando a criança nasce, o bebezinho lá, né? Se você tiver a possibilidade de fazer o mapa astral, seria muito bom, porque você vai conhecer a personalidade dela, né? A forma como ela opera, como ela entende as coisas, como você vai educar ela, né? Então, eu vou falar do meu neto lá, que é touro e ascendente touro, né? Tem dois aspectos importantes em touro. Tem outras coisas, mas vamos ficar nesses dois. Né? A primeira coisa que eu falei para ele é teimoso, né? Ele é teimoso. No que sentido? Se ele se convenceu, não é uma teimosia positiva. Se ele se convenceu que 2 mais 2 é 4, esqueça. Vai ser 4 até ele morrer, né? Então, né, eu passei algumas características, só falando essa, né? Que quando ele é lento, ele vai, tem o tempo dele, ele vai fazer tudo certinho, caprichado, né? Mas não adianta forçar, né? Forçar ele, por exemplo, para ele ler, para fazer uma leitura, nossa, para ele pega o livro, para ele é um sofrimento ler. Mas tudo que ele escuta, porque ele usa os 5 sentidos para aprender. O touro usa mais os 5 sentidos, que é visão, audição, tato, olfato, né? Então ele é em contato direto com o mundo, direto com o mundo, né? Então ele não vai usar a mente de uma forma intelectual como o geminiano, ele vai usar a mente dele através do mundo material. Então é diferente. Então como é que você vai ensinar ele? Vai ter que ter um jeito certo para entender Nossa, ele, isso né? todo professor deveria saber isso, né? Eu até Devia tenho saber. É. o Então NA uma Kids, criança que fala bem isso, é ensinar de um jeito coletivo, mas com olhar personalizado, né, Emílio? personalizado, isso. Também, se a criança nasce com um problema de saúde, seja qual for, né, problema comportamental ou problema físico, tudo, né, o mapa vai mostrar qual é a personalidade dela e como ela está se sentindo, qual é a emoção, como ela interpreta, né, como ela enxerga a mãe, como ela enxerga o pai, né, o que, que é o pai na vida dela, o que, que é a mãe, né, da visão da criança, né? Porque, vou colocar assim, você tem 3 filhos e cada filho, todos eles foram educados a mesma coisa, comeu o mesmo arroz e feijão, como diz, né? Certo? Mas cada um é E são totalmente diferente do diferentes. outro, né? Sim, até os gêmeos. Um Gêmeos adora, também. sim, um adora a mãe, o outro não gosta muito da mãe, gosta mais do pai, tem mais Aham. afinidade, assim. Então tem todas essas questões, né? Que precisam ser trabalhadas, né? Certo? E você saber como lidar com aquela criança, né? Como lidar. Daí vai facilitar a educação, vai facilitar o dia a dia, né? E você vai ter práticas que você não deve praticar com aquela criança. E Uhum. outras práticas que são positivas, saudáveis, né? Quando Certo? você trabalha com amor, né? Eu sempre falo, eu tenho até uns livros ali que é Eu Amo o Meu Trabalho, A Pessoa Certa no Lugar Certo. Eu tenho vários livros que eu me aprofundo muito, eu adoro esse assunto, né? E quando eu vi você falando da astrologia para os negócios, eu falei, gente, é claro, isso encaixa perfeitamente, porque quando você sintoniza tudo isso, o amor acontece, o amor por aquilo que você faz. E aí flui, as coisas fluem, flui a vida, flui os Flui, negócios, flui, flui tudo, né? Eu flui acho. tudo. Eu ficaria com você falando o dia inteiro, Emílio, sobre isso, de tão gostoso que é. A astrologia é uma maravilha, né? Eu quero, inclusive, já marcar, vou marcar a hora que a gente finalizar aqui, eu já vou falar com você para a gente marcar que eu quero fazer da minha filha, Sara, que tem 10 anos. Eu já Que tenho bom, muito observado bom. ela no meu olhar de estudo do comportamento, lá do Enneagrama. Eu já tenho Certo, observado, eu até anoto, desde pequena, eu anoto algumas atitudes que eu vejo nela que são marcantes, assim, né? E é muito importante isso desde pequeno, né? A gente olhar para as nossas crianças, que nem. Quando eu vou falando agora o do Enneagrama, né? Que nem eu sou 2 do Enneagrama, que é o ajudante, aquele que o foco é no certo, outro, que eu tenho certo, sempre aquela sensação de que eu tenho que estar servindo o outro, fazendo pelo outro. Só que daí o que certo, acontece? Eu largo muito as minhas coisas, o meu negócio, para ajudar os outros, né? Sempre
eu largo fácil o meu foco, saio do meu foco facilmente se alguém me pede ajuda. E daí também isso acaba, quando está exagerado, porque é sempre bom o equilíbrio. Quando esse comportamento está exagerado em mim, eu acabo não fazendo nada por mim e abandono a mim mesmo, né? Até tem uma vez uma pessoa me perguntou assim, Helena, o que você mais se arrepende na vida? Aí eu falo, de ter me abandonado por tanto tempo. Porque eu sempre me abandonei em função dos outros, né? E aí, quando eu era pequena, eu me lembro assim, porque quando a gente não tem o conhecimento, os nossos pais lá atrás não tinham tanto conhecimento, assim, Não. esse acesso a conhecimento como a gente tem hoje, né? E aí eu lembro, assim, falando assim, meus pais, meus irmãos, eles falavam assim, sempre o outro em primeiro lugar, sempre dê lugar. Sempre que você estiver comendo alguma coisa, ofereça, dê para o outro. Não, é sempre o outro, o outro. E aquilo foi martelando na minha cabeça. Quer dizer, eu já tinha uma tendência, né? No meu perfil já tinha tendência de servir o outro. E aí aquilo a gente. Então tem coisas que não se falam para determinadas crianças que já têm aquele perfil, aquela tendência. Então, que nem eu escrevi o Enia Kids, né, que é o Enneagrama para pais e professores, exatamente isso, porque às vezes você está despotencializando uma criança em falar, mas é legal falar isso, é uma atitude bacana, a pessoa dá a vez, dá o lugar, sempre oferecer para os outros, sempre o outro em primeiro lugar, é uma atitude bacana, mas talvez para aquela criança você não deve falar, porque você vai desequilibrar ela, porque ela já vai fazer aquilo por natureza. Então, essas ferramentas como a astrologia ajudam muito em todas essas confusões humanas, né? Que nós Aham. produzimos. Então, 80% dos problemas que nós temos na nossa vida, eu falo para mim, eu já vivi bastante também, né? Experiência, né? A maior parte foi tudo por ignorância minha, por não saber, por não entender e ter tido um comportamento desnecessário muitas vezes, né? Eu Exatamente. podia ter sido mais sábio, mais prudente, ter tido mais calma, mais paciência, podia ter isso, aquilo, né? E foi um aprendizado. Então, hoje eu tenho um aprendizado. Mas se eu Nossa, tivesse Emílio, mais você falou consciência, algo. eu poderia ter É, passado por essas dificuldades com mais facilidade, né? e eu vou fazer um paralelo a isso que você falou, de que as pessoas demoram muito para se estudar, para fazer essa análise de si mesmo, e daí acabam perdendo tempo, dinheiro, coisas, e depois que falam, puxa, se eu soubesse disso, eu teria feito diferente, não teria mudado de cidade, não teria feito aquilo, não teria. Porque as pessoas tomam muitas decisões no achismo, né? E pela onda dos outros, sem ter a firmeza daquilo, do seu contexto de vida, do que é para ela mesmo, né? E o que acontece? O mapa, ele leva você a tomar contato com você. Só que daí você vai, mesmo que você negue aquilo, negue as informações, né, aquilo fica no seu inconsciente e depois você não tem mais como fugir de você mesmo, né? Então, que nem uma música antiga, Eu Caçador de Mim, gosto muito daquela música, que acho que muita gente nem conhece porque é antiga, mas se colocar lá, vai Eu Caçador de Mim. Eu, caçador de Né? mim, já vou até anotar aqui, ó. Eu Caçador de Mim, né? Então, você não vai conseguir fugir da responsabilidade de você com você mesmo. Então, daí as pessoas negam aquilo porque elas não querem mexer no seu baú de lagartos e cobras e jacarés, né? E daí ela não muda, porque a pessoa, nós estamos aqui para fazermos uma mudança, um crescimento intelectual, mental, ético, né? E até melhora a física também. Então, a pessoa, Exatamente. mas daí ela tem que assumir aquela responsabilidade, tem que trabalhar, né? Porque tudo é trabalho, né? Certo? Tomar banho é trabalho, escovar o dente é trabalho, tudo. Trabalho até dormir é trabalho, né? Então as pessoas querem fugir desse compromisso consigo mesmo, porque a partir do momento que você toma consciência de você, você é responsável por você. Daí, o que acontece? Não adianta rezar, não adianta nada, não adianta os pais ajudar, a mãe ou a empresa ser boa. Se você não fizer a sua mudança necessária, você vai ficar para trás.
Exatamente. Então, e isso se aplica até numa empresa, em tudo. Às vezes uma empresa precisa fazer uma mudança, mas o dono não quer mudar, porque o meu avô já fazia assim, meu tataravô já fazia assim. É, Né? E deu certo, mas agora não dá mais certo, agora mudou. exato. Entendeu? Agora você precisa reinventar aquilo. Né? Então, e assim somos nós também. Então, o nosso comportamento reflete direto numa empresa ou na sua família. Então, não tem como fazer uma dicotomia, separar, a empresa é uma coisa, eu sou outra, minha família é outra. Até a sua família influencia na sua empresa, independente se você é um alto executivo ou não. Né? Porque quando Sim, você desequilibra a relação família, empresa, trabalho, o que acontece? O sistema fica torto. Há uma falha no sistema, né? E mais adiante vai dar um problema e alguma coisa vai encrencar. É como um carro, tem o motor, tem a roda, tem a lataria, tem tudo. Então, todo aquele sistema do carro tem que estar funcionando. Se furar um pneu, por melhor que seja, o exatamente. carro não vai andar. Então, é a mesma coisa, né? Então, esse conjunto do nosso meio ambiente está interagindo. Então, não tem como você separar isso. Né? As pessoas, às vezes, tentam separar, ou às vezes fogem. Não, para mim, para eu ter sucesso, eu não posso ter filho, não posso ter esposa, ou então eu não posso isso, eu não posso aquilo. E a pessoa faz uma confusão e depois não consegue organizar essas três questões, que não é fácil, mas Exatamente. tudo começa você mudando o seu comportamento. Tudo começa dentro de Exatamente. você e termina dentro de você. Não existe É. nada no universo da tua vida que não esteja em você. Olha Mas que por isso é bacana. É difícil isso da aí. Não pessoa adianta aceitar. querer projetar o Não, insucesso e o não, problema para os outros, não, né? E é isso que não, acontece demais, não, né? A gente achar não. alguém tem que ser culpado porque eu não dei certo, né? Isso, exatamente. Então, mas você também não quis mudar, né? É, Então, a pessoa vai conhecer a si mesma. É uma é. coisa tão antiga que está lá no portal de Delfos, lá, conhece a ti mesmo. Eu passar algumas informações, então eu Pode posso falar o passar. meu celular, né? Meu celular Aham. é 998 14 1031, Curitiba, né? O meu e-mail é delvin.emilio@gmail.com, né? delvin.emilio@gmail.com. E o meu número de WhatsApp é esse aí, 998 14 1031. O WhatsApp é a melhor coisa que tem no mundo que já É, inventaram. né? Né? Que a pessoa já Porque é marca rápido, ali. coloca lá, você fala e já resolve tudo ali na hora, Exato. né? Então é uma maravilha, né? Então Emílio, seria você faz isso. online também o mapa ou tem que ser local? Como que funciona? Pode ser online se alguém que não é de Curitiba quiser fazer o mapa, pode ser online? Pode ser online, porque daí eu faço o mapa e eu mando o mapa por e-mail para a pessoa, né? O desenho. Aham. Daí a gente vai conversando aqui e vai organizando, né? As Olha que terapias, que é bacana. a astroterapia que eu chamo, né? O ideal é fazer presencial, né? Presencial. Certo? Uhum. Presencial, né? Certo? Tudo que for possível fazer presencial, eu acho melhor. Porque uma coisa é eu estar aqui na frente da pessoa, olho no olho, trocando aquela Sim, a energia da questão. A outra é estarmos aqui online, que também é válido, também é lógico, tudo hoje, né? Certo? Então, mas dá para fazer online também. Se for uma empresa, daí eu vou na empresa, atender a empresa, vou na empresa. E para faço o fazer o mapa mapa, né? lá na empresa, converso com os diretores na empresa, tudo na Uhum. empresa, né? Certo? O local seria a empresa. Tá, Né? atende, pode marcar o telefone dele ali, marca um WhatsApp e chega de patinar na vida, né, Emílio? Vamos Chega, fazer o chega, caminho vamos, certo, o vamos, caminho vamos. não mais curto, mas o caminho certo mesmo, porque O a gente caminho fica certo, dando volta, Isso, dando volta, dando é. volta e não vai, né? E não Isso vai, não. né? E não é fácil, o caminho não é fácil. Ele não é impossível, mas não é fácil, porque a partir do momento que você toma consciência daquilo que você tem que mudar, você vai ter que fazer um autotrabalho, né? Então, a pessoa tem que ter essa disposição. Mas também, se você não mudar, a sua vida também não muda, né? Se você não movimentar as coisas como elas devem ser movimentadas, se você tomou consciência daquilo, né? Também você não vai chegar a nenhum resultado efetivo, né?
É Então é isso aí. melhor se mexer. Vamos se Ai, que mexer. coisa boa. Ó, Grande- obrigada, gratidão. Gratidão. Um beijo para você e para Jane Ó, aí. obrigado. E até a Muito obrigado. próxima. Até. Um abraço para todos que nos assistiram. Tchau, Obrigado. pessoal. E olha, então, para abrir um negócio e ter rentabilidade, primeiro começa com se conhecer. Fazer aquilo que está na tua Exatamente. energia. Isso. Vamos lá. Vamos conhecer isso, que os negócios, daí o resto vem comigo. Eles passam pelo Emílio e depois vem aqui comigo que a gente canaliza isso daí para os negócios. Tá certo. Tchau, um beijo. Tchau, um abraço. Um abraço. Até Até mais. mais. Tá, tchau.